Talvez você tenha feito constantemente estas perguntas. Onde posso encontrar refúgio num mundo cheio de conflitos? Ou, como e onde posso encontrar força para vencer nesse mundo que oferece tantas derrotas? Acompanhe agora com o pastor Edson Bruno mais um programa Encontro com a Palavra. Aqui estamos nós para mais um encontro com a palavra. Bem-vindo para mais um estudo da Santa Palavra do nosso Deus. Esse é o mais importante estudo do mundo, porque nós estamos estudando o livro mais importante do mundo. Em nosso curso já estudamos até o livro histórico de 2 Samuel. Esse livro é quase todo dedicado às consequências dos pecados de Davi e como ele reagiu a eles e às suas consequências. Creio que os capítulos 11 a 18 sugerem que Davi nunca foi um grande homem de Deus até que reagiu à terrível realidade de que tinha pecado. O Salmo 23 é o preferido de muitas pessoas porque ele apresenta uma filosofia de vida completa. Quando você o entende, descobre que ele ensina a viver, ensina a morrer e a errar. Sua filosofia de vida não é completa se não mostrar como viver, como morrer e como lidar com os fracassos e erros durante a vida. Existem pessoas que não sabem como viver, outras que sabem como viver, mas não sabem como morrer. Outras ainda podem enfrentar a vida e a morte, mas não conseguem aceitar seus próprios erros. Para eles é absolutamente impossível lidar com o erro. Davi lidava com essas três coisas. O Salmo 23 nos mostra isso. Acredito que esses capítulos de 2 Samuel, onde lemos a história das terríveis consequências do pecado de Davi, também nos mostram que Davi sabia como errar corretamente. Nos capítulos 11 a 18 e nos salmos que foram escritos durante aquele período, Davi nos mostra como viver, como morrer e como errar. Exatamente, é perfeitamente possível que um homem de Deus erre. Quando você errar, faça a seguinte pergunta a você mesmo. Que atitude tomar em relação ao meu erro? Como vou reagir? É nesse ponto que a vida de Davi, mais uma vez, representa um exemplo. A vida de Davi é exemplar porque ele nos mostra como errar corretamente. No capítulo 11 de 2 Samuel, você lê todos os horríveis detalhes do pecado de Davi. Depois, no capítulo 12, um corajoso profeta chamado Natã comparece perante o rei e o tribunal real. Naquela época era costume apresentar ao rei um conflito que estivesse acontecendo. Nesse tipo de tribunal, o rei também fazia o papel de juiz. Também era costume contar pequenas histórias. Assim, o profeta Natã contou uma história para esse tribunal real. Ele contou que havia um homem muito rico que tinha muitas ovelhas no seu rebanho. Em frente à sua casa morava um homem pobre que tinha apenas uma ovelhinha. Esse homem pobre amava sua ovelhinha. Ele era o animalzinho de estimação de seus filhos. Ela comia do seu prato e bebia do seu copo. O homem rico recebeu um convidado em sua casa e não queria matar nenhum de seus animais para oferecer ao convidado. Ele atravessou a rua e pegou a ovelhinha do homem pobre e a abateu para oferecer ao seu convidado. Quando Davi ouviu a história de Natã, disse: "Esse homem não é digno de viver, ele morrerá pelo que fez." Lemos então um texto muito conhecido de 2 Samuel. Natã aponta o dedo para Davi e diz: "Você é esse homem. É de você que eu estou falando. Você é rei de Israel e tem tantas mulheres. Tem toda a riqueza que pertenceu a Saul, e Deus ainda te protegeu das mãos dele. E se tudo isso não fosse suficiente, Deus ainda daria a você qualquer coisa que você quisesse. Mas Urias tinha apenas uma mulher, e você a tomou, e você o matou." Bem ali na frente de todo o tribunal, Natã confronta e acusa Davi do seu pecado. Lembre-se de que Davi era rei. Ele poderia ter dito: "Cortem a cabeça. Próximo." Ele poderia ter feito isso e continuado de onde havia parado. Mas Davi não fez isso. É aí que o livro de 2 Samuel oferece o conteúdo histórico para alguns dos melhores salmos de Davi. No Salmo 51, Davi confessou todo o seu horrível pecado. Se você tiver pecado e não souber como confessar, leia o Salmo 51. Leia-o numa tradução que você entenda bem e deixe que a oração de Davi, nesse salmo, seja a sua confissão.
Se fizer isso, aprenderá a confessar o seu pecado. Davi confessou, mas esse pecado tinha consequências e ele foi punido. Ele foi disciplinado por causa do seu pecado. Natã previu essa disciplina. Lendo capítulo após capítulo do livro de 2 Samuel, você vê a profecia de Natã se cumprindo. À medida que você vê Deus disciplinando Davi, é quase como se Deus o estivesse açoitando. Depois de alguns capítulos você tem a vontade de dizer, chega, chega, Senhor, ele não vai mais aguentar. Mas Deus continua a mandar mais açoites sobre esse homem. Natã foi bem claro na sua profecia. Ele disse, Davi, você pecou contra a sua família. É aí que Deus vai punir você. Natã continuou, o primeiro açoite será que a criança que você e Betseba geraram morrerá. Em cumprimento à profecia de Deus, a criança adoeceu. Davi caiu com o rosto em terra e por 7 dias e 7 noites orou, jejuou e rogou a Deus. Mas a criança morreu. Quando ela morreu, os servos de Davi temeram contar para ele devido ao modo como ele tinha reagido antes da morte dela. Davi os ouviu cochichando e perguntou, ela morreu? Eles disseram, sim. Então Davi levantou-se, lavou-se, penteou o cabelo, trocou de roupa e comeu uma boa refeição. Depois, ele foi para o tabernáculo e adorou. As pessoas não entenderam sua atitude e disseram, não dá para entender. Enquanto a criança estava viva, você jejuou e orou. Quando ela morreu, você celebrou. Davi mais uma vez mostrou sua grandeza. Ele disse, vivendo ainda criança, jejuei e chorei, porque pensava, quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim, de modo que viva a criança? Mas agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderei fazê-la voltar? Eu irei a ela, mas ela não voltará para mim. Esse texto é um grande consolo para qualquer um que tenha perdido um filho. Creio que essa história está nos dizendo que quando Deus leva a vida de um filho, não deve existir dúvida quanto ao destino eterno dessa criança. Davi expressou sua forte esperança quando disse, eu irei a ela, mas ela não voltará para mim. Como pastor, já dirigi mais de uma cerimônia fúnebre de criança e compartilhei com os pais essa história. Ela tem servido como consolo e esperança para aqueles pais. Quando você lê a história das consequências do pecado de Davi, percebe a grande diferença na sua reação quando da morte de seu filho Absalão. Quando Davi recebeu a notícia de que seu filho Absalão tinha morrido, sua dor não tinha limites. Ele disse repetidas vezes, meu filho Absalão, meu filho Absalão, meu filho Absalão. Quem me dera que eu tivesse morrido por ti, Absalão, meu filho, meu filho. Davi chorou tanto por seu filho que o seu general disse, acho que se Absalão tivesse sobrevivido e todos nós tivéssemos morrido, ele ficaria bem. Absalão tinha iniciado uma revolução contra seu pai, porque Davi reagiu de um jeito com a morte de Absalão e de outro com a morte de outro filhinho. Para mim a resposta é óbvia. Davi sabia para onde seu nenê tinha ido e ele sabia que iria encontrá-lo novamente. Eu acho que Davi não podia dizer a mesma coisa a respeito de Absalão. Acho que foi por isso que ele chorou tanto quando ele morreu. E as consequências continuaram pelo capítulo 13 em diante. Davi tinha um filho chamado Amnon e uma filha chamada Tamar. Amnon estuprou Tamar. Então o seu filho Absalão, que era a menina dos olhos de Davi, matou Amnon, seu irmão. Absalão então fugiu para salvar sua vida e tornou-se um foragido. Você está vendo as consequências do pecado de Davi em sua família? Quando lemos esses capítulos, torna-se impossível não perceber as terríveis consequências do pecado dele. Lemos que Davi desejou a companhia de seu filho Absalão. Ele teve saudades de Absalão, que teve que fugir depois que assassinou seu irmão Amnon. Finalmente, Absalão foi trazido de volta graças a algumas manobras por parte do general Joabe. Quando Absalão voltou, Davi cometeu outro grande erro. Ele não conseguiu perdoar Absalão completamente. Davi disse, torne para sua casa e não veja minha face. Com isso, Davi alienou seu filho Absalão permanentemente. Então Absalão iniciou uma revolução contra seu pai. Durante 4 anos, Absalão, que era tão bonito quanto Davi, estacionava sua carruagem, último tipo,
junto aos portões da cidade. Quando as pessoas chegavam trazendo suas causas para serem julgadas pelo rei, Absalão dizia mais ou menos assim: olha, o rei não tem gente para atender vocês, ele não tem pessoal para ajudar vocês, mas se eu fosse rei, eu faria questão que suas causas fossem tratadas justamente. Quando as pessoas o reverenciavam, Absalão recusava a reverência e procurava mostrar humildade, apertando as mãos das pessoas. Ele fez esse joguinho político durante 4 anos e conquistou o coração de todo o país. Depois de 4 anos, ele pediu permissão a seu pai Davi para oferecer um sacrifício e cumprir um voto que havia feito. Então, a partir da cidade de Hebrom, Absalão iniciou uma revolução contra seu pai. Davi viveu alguns dos dias mais difíceis de toda a sua vida quando soube que seu filho tinha colocado toda a nação contra ele. Quando você lê todas essas tragédias na vida de Davi, vê também a grandeza desse homem. Por exemplo, quando Davi estava partindo de Jerusalém, veio um homem chamado Simei, que passou a segui-lo pelo alto dos montes, amaldiçoando, jogando pedras e dizendo coisas horríveis sobre ele. Abissai, um dos homens de confiança de Davi, disse: por que amaldiçoaria esse cão morto ao rei meu senhor? Deixa-me passar e lhe tirarei a cabeça. Teria sido fácil para Davi dizer: tudo bem, vá lá e faz isso. Mas Davi disse: deixa-o amaldiçoar. Talvez Deus o tenha mandado me amaldiçoar. Eu mereço. Deixa-o amaldiçoar. E assim, enquanto Davi saía do vale, esse homem o amaldiçoava e jogava pedras nele. Mais tarde, no livro de Reis, vemos que no seu leito de morte, Davi disse a Salomão: lembra-te de Simei? Eu, pelo Senhor, lhe jurei, dizendo que não o mataria a espada. Mas agora não o tenhas por inocente. És homem sábio, e bem saberás o que has de fazer. Salomão então mandou matar Simei. Naquele tempo os conselheiros eram pessoas muito importantes e valorizadas. Davi tinha um conselheiro chamado Aitofel, um homem muito sábio. Ele foi como um pai para Davi. Mas Aitofel traiu Davi e aconselhou Absalão a levar todas as mulheres de Davi para o terraço do palácio para forçar o seu pai a sair para lutar antes que estivesse pronto. Lá, à vista de todo Israel, Absalão deveria estuprar todas as mulheres do rei, uma de cada vez. Absalão seguiu o conselho de Aitofel. Quando Davi ficou sabendo dessa atrocidade, que tinha sido o conselho de seu querido amigo, o homem que ele considerava como pai, que tinha aconselhado seu filho a tomar as suas mulheres, Davi escreveu o Salmo 55. Leia esse salmo e veja como o coração de Davi estava cheio de horror, abatimento e angústia. Aquela notícia abalou seu coração. Apesar de tudo isso, Davi ainda teve uma incrível vitória militar. Mas antes de dar a estratégia de batalha às suas tropas, Davi os instruiu a não fazerem nenhum mal ao jovem Absalão. Creio que o último açoite de Deus sobre Davi foi quando ele soube que Absalão tinha sido morto na batalha. Talvez Davi soubesse que Absalão morreu em consequência dos pecados que Davi mesmo cometera, e por isso ele gostaria de ter morrido no lugar de Absalão. O que Davi nos mostra exatamente como lidar com o erro e o fracasso espiritual e moral. O segredo é confessar os pecados. Por isso, depois de tudo, temos as palavras do Senhor Jesus que disse: agora vá e não peques mais. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo Encontro com a Palavra.